Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 22 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu trago duas bombas para os queridos amigos. A primeira bomba foi solta por Donald Trump ontem, mas a bomba mais importante foi um sincericídio, por assim dizer, por parte de uma das figuras mais importantes do Partido Democrata, o líder da minoria no Senado, o senador Chuck Schumer, senador democrata por Nova York. Ele soltou, sim, uma grande bomba, ou então, como dizem muitos, jogou um balde de lixo no ventilador. Vamos à informação que realmente está constrangendo muitos democratas e, ao mesmo tempo, alimentando ainda mais a ira dos republicanos. Vejam só, notícia publicada pelo New York Post e pelo Gated Pundit. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, admitiu ao PBS essa semana que os democratas lotaram intencionalmente os tribunais com 235 juízes progressistas para impedir o presidente Trump, vez após vez. Desde que o presidente Trump retornou triunfalmente à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025, diz o Gated Pundit, seu governo tem enfrentado um ataque legal total, legal por parte de juízes, ou seja, ataque da lei, por assim dizer, legal total. Não do Congresso ou da vontade do povo americano, mas de um poder judiciário armado e sequestrado por esquerdistas radicais. Em pouco menos de 2 meses, o presidente Trump foi atingido por 132 contestações legais, com apenas 2 resolvidas. E agora o senador Chuck Schumer admitiu tudo na televisão nacional. Aparecendo ao PBS NewsHour, o democrata de extrema esquerda de Nova York não conseguiu resistir e se gabou do esquema da esquerda. Quando o apresentador perguntou se o país estava enfrentando uma crise constitucional, Schumer não hesitou em revelar tudo. Bem, a pergunta do entrevistador foi a seguinte: há aqueles que acreditam que estamos em tempo real vivendo um ataque à ordem constitucional. Você acredita que estamos em uma crise constitucional agora? E a resposta de Chuck Schumer foi a seguinte: sim. Nossa democracia está em risco, porque Donald Trump mostra o que deseja violar as leis de muitas maneiras diferentes. A boa notícia é que colocamos 235 juízes progressistas, juízes que não estão sob o controle de Trump, isso no ano passado no tribunal. E eles estão decidindo contra Trump vez após vez. Mas disse mais: esperamos que os tribunais de apelação, quando chegarem lá na Suprema Corte, mantenham essas decisões. Eles devolveram o dinheiro ao NIH, eles exigiram que 8.000 funcionários federais voltassem ao trabalho. Estamos em mais de 100 processos contra eles e estamos tendo bastante sucesso. Está apenas no nível de tribunal inferior agora, deixando claro que as coisas se complicarão ainda mais quando passarem por instâncias maiores. Essa foi a declaração de Schumer. Aí comenta o Gated Pundit: agora está claro, a parte silenciosa foi finalmente dita em voz alta. Schumer nem se preocupou em esconder o fato de que esses juízes progressistas foram colocados lá por uma razão apenas, para armar o judiciário contra o presidente Trump. E aí, bem, a reação por parte dos republicanos. Líderes conservadores, diz a matéria, foram rápidos em denunciar esse abuso flagrante de poder. O senador Mike Lee, republicano por Utah, disse no X: juízes progressistas, isso não significa juízes que seguem a lei.
significa apenas ativistas progressistas vestindo togas pretas. Já o representante republicano pelo Arizona, Eli Crane, foi mais enfático, mais direto. Ele disse: aqui você tem Schumer admitindo que eles colocaram juízes progressistas no lugar com um propósito explícito de decidir contra Trump. É tudo coordenado e intencional. O Congresso deve agir. Bem, agora muita gente está considerando o seguinte: uma vez que um político experiente, muito experiente, aliás, como o senador Chuck Schumer, dá com a língua nos dentes, seria o caso de perguntar se ele está mais ou menos parecido com Joe Biden, meio, digamos, ausente, ou ele fez isso de forma intencional? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo, porque não admitem que um senador tão experiente diria que eles colocaram 235 juízes nos tribunais como ativistas políticos para destruir o governo Trump. Pode ter sido que tudo o que Schumer disse tenha sido de caso pensado. E essa ideia encontra respaldo nos fatos. Na semana passada, Chuck Schumer foi muito criticado por apoiar, ou melhor, por concordar com a aprovação de 6 meses de financiamento para o governo Trump. Ele foi muito pressionado pelos democratas da Câmara, principalmente por Nancy Pelosi, para não aprovar o financiamento do governo Trump. Nancy Pelosi concordou que poderia ser aprovado um financiamento de 30 dias, mas não mais do que isso. E tudo dependeria da liderança de Schumer no Senado. Ele é, afinal, o líder da minoria. Acontece, eu mesmo disse aqui em vídeo, que estava tudo combinado desde a quarta-feira. E no final da sexta, os democratas votariam a favor. Bem, o fato é que Schumer ficou realmente a situação dele ficou muito complicada desde então. Tanto é que os democratas estão ameaçando colocar outra candidata para a reeleição ao Senado no estado de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez. E isso pode ter enfurecido, sim, Chuck Schumer, que é um sobrevivente político. Pode ser que ele esteja criando um problema para os democratas, ao mesmo tempo em que afirma que os democratas estão bastante sólidos na luta, não por causa dele ou deles, os políticos, mas sim porque tem um exército de juízes para fazer o trabalho que os políticos não conseguem fazer. É bem verdade que os democratas estão perdidos. É bem verdade que Chuck Schumer sabe isso, sabe que os democratas têm esta dificuldade hoje em combater Donald Trump e abriu a caixa de ferramentas. Olha aqui, nós agimos desse jeito. Então, não me incomodem, não me ameacem com outra candidata no meu estado, porque eu posso abrir ainda outros níveis da caixa de ferramentas. É uma possibilidade, é uma cogitatio, como diriam os latinos, é uma cogitação. Seja como for, este sincericídio de Schumer repercutirá e muito. Bem, agora sabe-se então que o Partido Democrata é mais representado por juízes que vestiram a camisa política do que pelos próprios políticos. Ficará assim? Bem, em outros lugares do mundo fica assim mesmo. A questão é saber se ficará assim lá nos Estados Unidos, que tem uma Constituição muito sólida e um sentido patriótico muito grande. Vamos aguardar cenas eletrizantes para os próximos capítulos. Agora, outra bomba, essa foi soltada pelo presidente Donald Trump. Vejam só,
Matéria do Gated Pandit também. O presidente Trump lançou uma bomba política ontem, sexta-feira, assinando uma ordem executiva que arranca as autoridades de segurança de algumas figuras mais notórias da esquerda radical. A lista parece um quem é quem de elitistas que odeiam Trump e agentes do Estado profundo, como, anote aí, Hillary Clinton e Kamala Harris. Trump mais uma vez listou Anthony Blinken, Jacob Sullivan, Leticia James, Alvin Bragg e até Joe Biden, junto com toda a sua família corrupta. A ordem de Trump declara que esses indivíduos não têm mais nada a ver com informações confidenciais e, portanto, eles não precisam mais de autorizações de segurança. Que se virem sozinhos. Bem, agora uma crônica, por assim dizer, de uma morte anunciada. Eu venho falando que a Europa virou as costas para si mesma e tenta agora culpar Donald Trump por, digamos, ser taxada ou sobretaxada daqui para frente e até mesmo para colocar dinheiro do seu próprio bolso na sua própria proteção e proteção da Ucrânia. Mas quem falou duro mesmo sobre essa crônica de uma morte anunciada foi o professor doutor, que é iraniano e americano, Hafizadeh, Majid Hafizadeh. Ele é professor em Harvard. Ele disse o seguinte, prestem atenção, são apenas 4 tópicos que mostram exatamente quem é a Europa hoje. Ele começa dizendo, já passou da hora da Europa, enquanto se apresenta como o ápice da virtude, parar de se esconder atrás das ações dos Estados Unidos e de Israel. A União Europeia precisa cortar o comércio, impor sanções severas e isolar o Irã, isolá-lo completamente. Qualquer coisa menos que isso é cumplicidade. Aí você se pergunta, mas como assim? A Europa precisa isolar o Irã? Ela já não fez isso? Não. Parece que não, porque Hafizadeh diz que a Europa continua fazendo altos negócios com o Irã, que por sua vez sustenta a Rússia com muitos drones e mísseis na sua guerra contra a Ucrânia. A Europa, que deveria defender os interesses de Israel, que não a ameaça, defende os interesses do Irã, que é sim uma ameaça, principalmente quando mantém negócios com um regime que quer, porque quer, desenvolver armas de destruição em massa. Essa é a denúncia de Hafizadeh. Ele diz, outro tópico, mesmo com o Irã aprofundando a sua aliança militar com a Rússia ao fornecer drones e mísseis que são usados para criar terra arrasada nas cidades da Ucrânia, a União Europeia se recusou a cortar suas conexões financeiras com Teherã. Os drones Shahed feitos no Irã devastaram a infraestrutura ucraniana, mas as empresas europeias ainda estão negociando com o próprio país que os produz. Isso não é apenas hipocrisia da Europa, é uma traição ativa aos próprios interesses de segurança europeus. Em mais um tópico ele diz, a União Europeia faria bem em tomar as seguintes medidas imediatamente. Cortar todos os laços econômicos do Irã. Chega de comércio, chega de investimento, chega de envolvimento financeiro. Cada euro que flui para o Irã é um euro que fortalece um regime que ameaça a estabilidade europeia, assim como a instabilidade global. Impor as sanções mais severas possíveis, mirar o setor energético do Irã, suas instituições financeiras e suas indústrias militares. A União Europeia precisa deixar claro que as ações do Irã enfrentarão um custo econômico insuportável. Adicionar as sanções de retorno já, disse ele. E, finalmente, o último tópico. Se os líderes europeus são fracos demais para agirem eles mesmos, que pelo menos apoiem aqueles que estão impedindo o Irã de se tornar uma potência nuclear, devolvendo à região
devorando a região e revolucionando o Ocidente. A União Europeia precisa declarar abertamente o seu apoio a qualquer operação militar israelense contra as instalações nucleares do Irã. E aqui, claro, como disse, é um iraniano-americano falando. Por que ele diz isso? Porque, vejam só, há uma suspeita hoje de que a Europa, líderes europeus, são francamente antissemitas, antinacionalismo, principalmente em relação aos Estados Unidos, e por isso fazem um jogo duplo. Defendem a Ucrânia, querem defender a Ucrânia, mas ao mesmo tempo compram gás e petróleo da Rússia e fazem negócios pesados com o Irã, que fornece armas para a Rússia, drones para a Rússia e, ao mesmo tempo, quer criar aí o seu arsenal nuclear para ameaçar Israel, mas também a própria Europa. Não é à toa que hoje surgiu a notícia de que um funcionário da ONU, que é europeu, foi atingido por uma armadilha do Hamas na faixa de Gaza e foi se tratar em Israel, num hospital israelense. E lá, sem roupa, descobriu-se que ele tinha uma tatuagem fazendo homenagem ao nazismo, ou seja, tinha uma suástica tatuada no corpo. Isso, simbolicamente, poderia representar a Europa. Não é o que Hafizadeh diz, mas é o que se depreende daí. Então, é claro que esse coro para que a Europa deixe de ser hipócrita, só crescerá. Porém, crescerá entre os republicanos, porque, afinal de contas, a divisão hoje está muito maior do que foi no passado. E não é surpreendente que, daqui a pouco, toda a ala democrata sinta-se atraída por esses símbolos de uma velha Europa. Bem, para terminar aqui, um efeito Trump. A gigante automobilística alemã Audi diz que está estudando a possibilidade de transferir sua produção para os Estados Unidos, a fim de, claro, evitar tarifas do loirão. Por enquanto é isso, mas à noite eu volto, provavelmente com uma live. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.